Tá ótimo. Oi, Laura. Oi. Deixa-me olhar seu rosto. Está com o iPhone. Não pode olhar a imagem. Isso, não consigo colocar... Mas como você é? Você é bom? Você é com um rosto bom? Como é você? Descreve para mim. Sou normal. Cosa vuol dire? Aiutami. Non è buono? Normal. Ah, normal. Normal é bom. Gosta de normal. Isso, normal, é bom. Então, signo zodiacal. Meu signo, Gêmeos. Ai. Não. Bom, espero a sua pergunta. Depois vou julgar. Vamos lá, Laura. Não, gêmeos, perigosíssimo. Tenho muito medo das suas perguntas. Não, eu sou tranquilo e inofensivo. Bem, fantástico, então. O processo de seleção desse repertório maravilhoso que a gente acabou de ouvir. Eu quero saber como é que você escolheu essas músicas, como você se preparou para cantar em cada idioma e para colocar a emoção em cada idioma, em cada palavra dessas músicas maravilhosas. Laura. Muito obrigada. Viu que então vou mudar da ideia sobre os gêmeos. Então, eu fazer uma búsqueda muito semelhante àquela que eu fiz em 2006, pela primeira versão de Io Canto 1, que é escutar, lembrar dentro de mim aquelas músicas que me acompanharam nos momentos mais importantes, que não são somente belos, momentos históricos da minha vida pessoal. Eu fiz uma búsqueda também como fã, porque eu canto somente cantautores que eu admiro e que deixar uma sensação importante durante o tempo que passava. E ninguém me dá imposição, dizer para mim, você precisa de cantar essa música porque agora funciona, é isso. Eu estive totalmente livre de cantar e escolher as músicas que agora canto, mas preciso de dizer uma coisa, existem algumas músicas que eu mudei de opinião quando eu fiz demos, porque durante a búsqueda e durante os demos que eu fiz, entrando em YouTube e gravando a minha voz sobre as músicas de karaoke de YouTube, das músicas que eu quis cantar, depois saiu dentro de mim uma vontade de conhecer mais músicas daquele cantautor que eu estava cantando. E foi muito interessante, porque eu conhecer 10, 15 músicas por cantautor que eu escolhi, mas não conhecia antes todo o repertório. Então, foi como estar dentro de uma universidade da música. E algumas que não conhecer antes dos meus demos me deram uma sensação mais forte daquela que eu pensava era justa para mim. Então, mudei durante a gravação e também perguntei a algumas pessoas importantes da minha vida, amigos, familiares, de fazer uma lista de 10 títulos das suas canções favoritas na vida de eles. Uma das pessoas que ha vivido isso está aí, que é o garoto de Elite Pausini. E eu também, para ele, perguntei de dar-me titulares. E depois eu ensaiei
E somente dentro de mim e sozinha eu elegir as músicas final. Obrigada pela pergunta. Muito obrigado, Laura. A você. A Daniele do Intertetizei para fazer a pergunta. Daniele. Tá. Daniele, tá por aí? Vamos pular então para o Fernando Prado, da Rádio Disney Brasil. Ferdinando. Olá, Laura. Olá. Tudo bem? Tudo bem? E você? Eu estou ótimo. Sou Fernando da Rádio Disney e quero saber uma coisa. Você chamou o Ferrugem para cantar com você. Sim. Quero saber o que é que do samba, do pagode, mais toca você para você fazer esse convite e cantar com o Ferrugem. Mas, em realidade, eu conheci Ferrugem porque eu sempre gosto de fazer búsqueda na internet dos novos talentos. Eu estou fazendo isso em vários países do mundo. Eu escrever simplesmente novos cantores de Brasil. E depois entrei também em Spotify, em Apple Music, Deezer, Amazon Music e tratei de encontrar novidades, né? E escutei novas vozes para mim. E, quando cheguei a escutar a voz de Ferrugem, depois eu parei de buscar, porque ele tem, segundo a minha sensação musical, uma voz privilegiada. Tem uma coisa que, com muita dificuldade, agora eu escuto em novos cantores. Eu não conheço todos os cantores, mas Ferrugem tem uma voz que me apaixona. A maneira em que ele canta samba, pagode, mas também pode cantar funk, pop, vários estilos, sempre tem uma característica importante, que ele, você lembra de ele, você lembra sua música, desculpa, não a música, seu timbre musical, da sua voz, sua maneira de interpretar. É uma coisa muito rara, uma coisa difícil de encontrar, uma personalidade muito vocal, muito, não somente interessante, mas tem uma característica vocal que não é muito fácil de encontrar no mundo, Quando eu perguntei para ele de cantar comigo e Ana Carolina, quem de nós dois, eu perguntei porque a minha filha, quando escutou a versão italiana, ela não conhecia a música original, do 1994, ela me diz, mãe, gosta desta canção, eu vou dedicar essa canção a uma pessoa que eu conheço. Não é uma coisa muito normal, porque a minha filha não gosta muito da minha música. E então, foi muito interessante escutar pela voz de uma pessoa de 12 anos que ama uma canção de 1996. Então, desde aí, eu pensei, por que não chamamos a um jovem cantor da nova geração, cantando junto a Ana Carolina e eu, que temos a mesma idade, uma canção para escutar como se pode entender a interpretação daquela música tão importante em Brasil, pela voz de um homem, não mulher, eu queria um homem, e que me pode ensinar como se interpreta hoje em dia uma música mais antiga. E foi muito interessante, é o primeiro trio que eu faço na minha vida, com 3 vozes e 3 carreiras diferentes.
E acho que é uma das coisas mais bonitinhas que eu fiz em toda a minha carreira. E muito é porque a Ana Carolina, quando eu falei sobre Ferrugem, também ela me falou, gosta muito da ideia de Ferrugem. Então, ele tem já um apressamento, tem muita boa crítica por parte dos cantores também. Gosta muitíssimo. E vocês são muitas pessoas em frente de mim agora. Quero falar com Ferrugem, porque agora mesmo ele acaba de lançar um novo disco maravilhoso e é muito ocupado, então não pode falar diretamente. Então, por favor, Ferrugem, por favor. Eu estou esperando desde até muitas semanas as suas imagens pelo videoclipe. E até que não chega aqui na Itália as suas imagens, eu não posso editar o videoclipe. Eu quero fazer, porque a gente precisa de escutar, mas também olhar você, porque é muito mágico. Por favor, Ferrugem, manda para mim meu videoclipe. Te amo. Obrigado, Laura. Obrigada eu. Próxima pergunta do Eduardo Reis, do portal Léo Dia. Eduardo. Eduardo, isso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Laura. Muito feliz de estar falando aqui com você. Minha pergunta é do seu show que você vai fazer aqui no Brasil, no Pacaembu, um estádio. Primeira vez que vai cantar num estádio aqui no Brasil. Queria saber como está o seu coração, como você está se sentindo, como é isso e o que a gente pode esperar também dessa sua apresentação. Bom, eu mal posso esperar pela essa data, mesmo que preciso esperar muito, porque o show vai estar no 2027 e lançamos isso no 2025, então eu quero matar-me. Mas preciso dizer uma coisa que para mim é muito importante. Quando a agência de Brasil apresentar para mim a proposta de cantar dentro do estádio, eu fiquei emocionada. Mas ainda mais emocionada quando Helios me dizer que o dia, a data, era o 27 de fevereiro. Por quê? Porque o dia 27 de fevereiro é um dos dias mais importantes de toda a minha vida, porque é o dia que eu ganhei o Festival de Sanremo quando eu tinha 18 anos. Então, é uma feita muito que eu quero salvar, que eu quero proteger. E é incrível que a minha primeira vez na minha terra favorita, fora da Itália, vai ser no dia mais importante da minha carreira. E vai serlo também em Brasil agora, porque fazer um estádio per uma mulher que quando vai cantar aí, eu serei 52. Não é uma coisa muito normal. Então, eu vou agradecer agora mesmo pela invitação e também agradecer porque sempre vou lembrar essa noite. Eu vou preparar um show muito especial e tenho o coração bate forte porque mal posso esperar de cantar para todos vocês em italiano e português. Quero invitar muitos amigos brasileiros aí e, bom, espero que vocês, todos 34, podem estar aquela noite comigo. Vamos voltar para a pergunta da Daniele, do Intertetizei. Tá. Daniele. Deu certo? Está aí? Deu certo? Sim. Você pode falar. Sim. Olá. Oi, tudo bem? O álbum é composto por regravações. Como você buscou revisitar essas obras respeitando a essência original, sem abrir mão da sua própria identidade e estilo musical? Eu não compreendi nada, então espera um momento, porque você fala muito rápido. Então espera. Vou falar devagarzinho. Que cosa mi ha chiesto? Vou falar devagarzinho, então. O álbum é composto por regravações. Sì. Como você buscou revisitar essas obras
sua própria identidade e do seu estilo musical, seu próprio estilo musical. Muito bem, Daniele. Eu compreendi tudo. Então, e também muito interessante a pergunta, porque quando eu falo, nesses dias que estou apresentando o disco, e me perguntam por que eu me inspirei a figurinha de Joana d'Arc, falo sobre quanto ela é uma inspiração de coragem. E por que falo de coragem? Porque quando você canta uma canção, uma cover, precisa ter coragem. Para respeitar, como você justamente falou, a versão original. 2, encontrar a tua própria personalidade dentro da uma música que você não escreveu, mas se você quer cantar, significa uma coisa muito profunda, muito, muito forte para você. E terceiro, porque hoje em dia todos são jornalistas, todos sabem dar a própria opinião e pode matar você dentro do coração, julgando mal, sem conhecer ou sem estudar porque você elige fazer, por exemplo, uma canção como Detalhes, uma canção maravilhosa de Roberto Carlos, que eu conheço desde sempre em italiano, e desde quando viajei até o Brasil, conheci a verdadeira versão original de Roberto Carlos. Algumas pessoas, quando ler os títulos das canções que são parte de Io Canto 2 e ler Dettagli, a versão então italiana de Detalhes, perguntar para mim por que eu quis cantar em italiano essa canção histórica e maravilhosa do Brasil. E a razão é que eu, como todas as pessoas do mundo, tenho meus ídolos. E um dos meus grandes ídolos era a cantora italiana Ornella Vanoni, e ela foi uma das cantoras mais apaixonadas da música de Brasil. E nos anos 70, 60 também, ela cantou muita música de Brasil em italiano. Então, muita gente que mora na Itália conhece aquelas melodias, mas acham que é uma canção de ela. E eu amo a ideia que os italianos que vão escutar o disco Io Canto 2 descobrirão, que Detalhe é uma canção de Brasil. 2, que Já Sei Namorar, eu canto em português, mesmo que o disco é dedicado a cantautores italianos ou de origem italiana, e descobrirão que Marisa Monte tem uma origem italiana. Todas essas coisas me permitem de unir países, idiomas, culturas musicais, que é exatamente resumem de que eu sou, porque eu nasci aqui na Itália, eu sou feliz de ser uma italiana, mas o meu crescimento desde os 18 até agora, eu fiz tudo isso viajando pelo mundo. Então, eu não tenho uma nacionalidade. E a minha maneira de pensar, de julgar, de cantar, de manjar, comer e de fazer amor, não é uma maneira de uma nacionalidade. Também quando eu escolho uma música pela minha vida, o que eu quero escrever, não tem uma nacionalidade. O disco Io Canto 2 quer fazer uma maneira de unificar as pessoas. Por isso também tem uma frase muito importante no disco que é Make music, not war. Fazer
fazer música, não fazer guerra. A música, desde sempre, vive ao nosso redor, nos momentos bons, difíceis, maravilhosos, cheios de luz. Mas existe e deixa sempre uma lembrança. Eu espero que a lembrança da minha música, ou a música que eu canto na minha vida, sempre seja reconhecida como mensagem de amor. Mesmo que às vezes canto canções que falam de problemas de amor. Mas eu gostaria que a única arma que eu tenho na minha vida não é uma arma para dar uma dor. É uma arma que vive aqui e precisa de um microfone para que eu possa cantar paz, amor, sentimentos que, acredito, para mim, são importantes pela minha vida existir. Isso. Muito obrigada, Laura. Obrigada eu. Muito obrigada. Vou chamar a Priscila Bertotti, nossa amiga antiga do Latin Pop. Ah, sim. Oi, Laura! Oi, como vai? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô muito feliz, obviamente, acabei de ouvir o álbum, tô apaixonadíssima. E como você falou, você, em Quem de Nós Dois, trouxe um trio pela primeira vez na carreira, cantou com 2 pessoas. E eu achei ousadíssima a sua ideia de vir com Já Sei Namorar sozinha em português. Me conta como é que você chegou a essa decisão de vou cantar em português sozinha, um dos grandes hits do Brasil. Bom, obrigada pela pergunta, porque me ajuda a falar sobre uma coisa que queria dizer. Eu canto, eu acredito que vai ser como uma série de televisão, como quando você olha Stranger Things. E dentro da música existe eu canto dessa italiana, a mais brasileiras das italianas, muito claro isso. E acredito que eu canto vai existir, eu canto 2 agora, e depois eu canto 3, 4. Eu canto me permitir, no futuro também, de dedicar algumas desses episódios a vários diferentes estilos musicais. Quando eu comecei a fazer demos para Eu Canto 2, comecei a escrever uma lista também somente em português. Porque a ideia era, quero cantar canções, músicas de outros. Não estava pensando, desde o princípio, em somente música italiana. E as primeiras músicas que eu escrevi em português não eram aquelas clássicas que todo mundo espera de mim, porque eu adoro Gilberto Gil, adoro Caetano, adoro, logicamente, todo mundo de Elis Regina, milhares de grandes cantautores, né? Chico Buarque. Mas eu escrevi Já Sei Namorar. Já Sei Namorar foi uma canção, uma música que também na Itália tocou muito. É um sucesso daqueles momentos. E era muito impressionante para mim, porque na minha terra, que é muito, digamos, conservadora sobre alguns assuntos musicais também. Você aqui na Itália, nos anos 90, primeiros anos 2000, escutava muita música italiana e em inglês, mas não era muito fácil escutar música em português, francês, espanhol, não. Então, quando eu escutei Já Sei Namorar, Tribalistas, fiquei a top, como que incrível, finalmente uma música em português nas rádios aqui. E eu falava a todo mundo de que eu viajava muito ao Brasil e que Marisa Monte, os tribalistas, todos juntos,
são figura muito importante na cultura musicais de Brasil. Então, sempre amei. Amei também, já sei beijar de língua agora. É uma frase maravilhosa, não? Porque há algumas partes de letras que eu fico apaixonada totalmente. Cantar isso me divertiu muito. E, ao princípio, eu pensei de invitar alguém, mas o problema foi que eu gostei muito de cantar a canção Eu Sozinha e fiquei um pouco com ciúme. Então, deixei somente a minha versão sozinha. Bom, isso para dizer que, desde aquele momento, eu descobri que a Marisa Monti tem uma origem italiana. E desde aí, depois, comecei a pensar que provavelmente era mais justo para mim dedicar uma vez mais a música a alguns dos cantautores que eu amo italianos e também ter uma mentalidade mais aberta e fazer entrar nessa parte todos aqueles que também são de origem italiana. Porque assim também os italianos podem aprender isso, né? E porque não muita gente sabe que Marisa Monti tem origem italiana. É importante, acredito, detrás de um disco de cover, não existe somente escutar a canção, que já muito, mas também é tudo aquilo que você descobre detrás da música que você escuta naquele momento e da história cultural detrás de umas palavras de um cantor, da sua história pessoal. Obrigada, Laura. Um beijo, sucesso, viu? Tem que se ver no show. Sim, por favor. Gente, eu vou chamar para a próxima pergunta vai ser a última, porque a gente está com o tempo já se esgotando. Eu vou chamar o Jonathan do Diário do Litoral e depois eu queria pedir para a Laura, se ficou faltando alguma coisa depois da pergunta, você fala o que você quiser e se despede de todo mundo. Ok, obrigada. Vai lá, Jonathan. Boa noite, Laura. Boa noite, Jonathan. Eu tenho uma pergunta para você, assim, eu sou apaixonado pela sua carreira, te conheço desde Obrigada. você começou a tocar na solitude aqui no Brasil, e assim, você tem um grande amor pelo Brasil, a gente já percebeu, a gente vê nas entrevistas o quanto você fala, o quanto seu olho brilha quando fala no Brasil, quando fala aqui no Brasil. E nós brasileiros também gostamos muito de você, tem uma recíproca aí. Tem a possibilidade de um álbum totalmente em português lá no futuro? Se sim, como que você imagina que isso pode ser? Eu acredito que sim. Sempre a minha gente aqui dizer para mim que eu preciso de falar somente da atualidade, mas a verdade é que, como antes eu tratei de explicar, quando pensei em fazer um disco de Eu Canto, também pensei de fazer um disco totalmente em um outro idioma, que é, para mim, Brasil. E é muito mais difícil, acredito, não tanto pelo idioma mesmo, mas porque a búsqueda vai estar muito mais difícil. Eu nasceu aqui na Itália e conheço uma quantidade de canções, músicas italianas que não preciso buscar muito. Então, provavelmente eu vou fazer isso, mas quero fazê-lo em Brasil. E quando eu terei um tempo para estar vivendo aí, gostaria de ter junto a mim, a minha amiga Carolina, que você sabe já, alguns de vocês sabem que a minha amiga é brasileira, paulista, desculpem, e também chamar alguns amigos músicos e também alguns amigos, como antes eu falei, o garoto de Elite Pausini,
pessoas que então conhecem a minha personalidade e que podem ajudar-me a encontrar música que representa não somente minha maneira de cantar, mas também o que eu acho da vida, os meus pensamentos mais amplos, não somente do amor, mas também de coisas sociais, coisas assim. Aqui na Itália, aqui em Milão, há um pouquinho de ruído, mas desculpa por isso. A cidade é um pouco em movimento, porque a quinta-feira vai estar aqui a Olimpíadas na Itália, então a cidade tem muita agitação. Pero, bom, obrigada pela pergunta. Gostaria muito de fazer um disco totalmente em português e especialmente dedicado à música de Brasil. E acho que sim, eu vou fazer. E tenho já uma lista. E já dizer muito. Gente, obrigada. A Laura vai se despedir. Laura, se quiser falar mais alguma coisa, estamos a todos ouvidos. Bom, eu quero falar que quero perguntar para a Warner se, por favor, me fazer viajar até o Brasil, porque eu fico um pouco cansadinha de fazer Zoom e quero encontrar as pessoas ao vivo. E espero de estar no Brasil mais logo. E esse mês de fevereiro é um mês muito importante da minha vida em geral, não somente em 2026. Agora, bom, agora vai sair Eu Canto 2, que para mim é uma coisa emocionante, mas eu também, em 2013, foi maio, e ganhei o Grammy, fazer muitas coisas mágicas durante o mês de fevereiro. E eu já sei que um novo fevereiro me esperar em 2027 com uma magia. E essa magia vai viver para mim em Brasil. É o dia do meu concerto aí. E nesses dias aqui eu vou apresentar o disco. Estou ensaiando com a minha banda pela turnê que vou fazer em Espanha, em Norte e Sul América. E também estou fazendo ensaios pelos Jogos Olímpicos que vão estar na quinta-feira aqui. E eu vou cantar uma coisa que nunca cantei na minha vida, então fico muito emocionada. E também estou preparando o Festival de Sanremo, porque eu ganhei em 1993, mas não sei como, mas aceitei a invitação de apresentar o Festival de Sanremo. Então, desde o 24 de fevereiro até 28 de fevereiro, eu apresentarei, junto a Carlo Conti, a nova edição do Festival de Sanremo, que a coisa mais importante que eu quero dizer é que o Festival de Sanremo é uma celebração da nova música que estamos escolhendo italiana e que espero pode viajar tanto como a minha música nesses 33 anos. Estou precisando que uma nova mulher ou um novo garoto italiano pode ajudar a música italiana fazendo uma viagem como o maravilhoso viagem que você me permitir durante esses 33 anos de fazer. E porque já estou com lágrimas, pero muito obrigada, porque 33 anos de carreira é uma bendição vivê-lo na própria terra e celebrá-lo também lá fora, em uma terra que me... Eu chorar. Desculpa. Muito obrigada. Eu amo o Brasil. Sempre. Obrigada, Laura. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo pela presença. A gente agradece demais. Em breve a gente manda a gravação. Isso. Muitos beijos.
Beijo. Beijo.